Oi, gente, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, né? Quanto tempo? Tava com saudade de vocês. Como é que vocês estão? Então, estamos aqui novamente, né, para dar continuidade à nossa disciplina de Psicologia da Saúde. E aí, antes da gente começar, eu queria saber de vocês como é que vocês estão. Como vai você diante de tanta coisa que tem acontecido, diante de tanta mudança que a gente tem vivenciado, né? Como vai você, Bárbara? Como vai Fernanda? Como vai Humberto? Como vai Isabel? Como vai Jaiane? Como vai Keila? Como vai Larissa? Como vai Sutai? Como vai Mariano? E como vai Mirella? Esqueci de alguém? Tomara que não, né? Mas eu segui a lista aqui de quem fez a AV1. Como é que vocês estão, gente? Eu espero que esteja todo mundo bem. Eu estou bem dentro do possível também, né? Trabalhando, né? Trabalho num serviço que trabalha com urgência, então eu também tenho que ficar por aqui, apesar de não estar na linha de frente, mas estou a postos, né? Então estou inclusive no meu trabalho. Desculpem aí a iluminação, desculpem o som, eu não sou especialista nisso. Estou aprendendo junto com vocês, eu acho que está sendo um desafio para todo mundo, né? E aí, aproveitando essa deixa, falar de psicologia, né? É impossível a gente não falar da nossa saúde mental nesse meio dessa pandemia, né? Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, que também tem a ver com a nossa aula, né? Então, separei alguns slides aqui que eu gostaria de estar discutindo um pouco com vocês. Primeiro, né? Gosto muito dessa frase. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? E como é que a gente está lidando com isso? O lado ruim a gente vê todos os dias, a gente escuta todos os dias na televisão, a gente vê nas redes sociais, mas tem um lado bom também, né? Qual é o lado bom dessa pandemia, né? É o lado de você poder se conhecer melhor, de ficar mais consigo e com os seus, de pensar um pouco, dar uma freada, né? Nessa vida louca, nessa vida corrida que a gente leva. E aí eu achei bem interessante essa frase que diz, né? Treine a sua mente para ver o lado bom das coisas. Às vezes a gente está tão acostumado a ver só o lado ruim, né? Então, que tal ver o lado bom? Né? O que, que eu posso fazer? O que, que tem de bom em estar em casa ou em estar no meu trabalho, mas de maneira mais sossegada? O que, que eu posso fazer de bom? O que, que eu posso tirar de bom desse sofrimento, vamos dizer assim, né? Porque toda crise ela traz também algum tipo de aprendizado, né? Então, o que, que a gente pode aprender ao longo dessa crise que a gente está vivenciando, né? Convido vocês a pensar um pouquinho nisso. É preciso manter uma rotina, né? E aí essa imagem aí fala muito dessa questão do sono e da alimentação. A gente sabe que a primeira coisa que se altera quando a gente não está bem ou quando a gente está passando por algum processo de adaptação é o nosso sono e a nossa alimentação, né? E são coisas fundamentais para a nossa saúde mental e até para a nossa imunidade também, para que a gente esteja mais distante desse vírus que está nos assolando, né? Então, ter um sono regular, ter uma boa quantidade de horas de sono, ter uma boa alimentação, né? A gente sabe que a gente acaba comendo um pouco mais. Quem tem tendência a diminuir o apetite também acaba comendo um pouco menos, né? Então, como é que vocês estão lidando com isso, né? Como é que está o sono e a alimentação de vocês, né? É preciso manter uma rotina, não como antes, porque a gente sabe que é quase impossível, mas pelo menos tentar ter o mínimo, né? O mínimo saudável, uma rotina minimamente saudável. Outra coisa também é a questão da conexão com as pessoas e as coisas que a gente gosta, né? A gente está distante fisicamente, obrigatoriamente, né? Mas a gente não precisa se distanciar das pessoas, porque uma das coisas boas do nosso mundo é a tecnologia, né? Então, com a tecnologia, a gente pode se aproximar das pessoas. Inclusive, tem um lado bom na história, porque tem muita gente que tem se aproximado de pessoas através das redes sociais, né? Tem conhecido outras pessoas, tem se reaproximado de pessoas que há muito tempo não falava. Então isso é importante, né? Buscar pessoas que te fazem bem, buscar pessoas que você gosta, buscar coisas que você gosta, né? Então o que, que eu gosto de fazer que eu estava sem tempo? O que, que eu gosto de fazer, de ver, de ouvir e que por vários motivos eu não estava tendo acesso, né? Então vamos se conectar com essas coisas, né? É importante que a gente também saiba filtrar o que a gente vai estar vendo, o que a gente vai estar fazendo. Mantenha o corpo ativo, né? A gente sabe que existem aí várias limitações, academias fechadas, né? A questão da caminhada, do pedalada, nem tudo é permitido, mas manter o corpo ativo não é você estar fazendo atividade física extrema, né? Mas você estar ativo, né?
A mente, ela sempre vai estar ativa, principalmente com tanta coisa que a gente tem vivenciado. Mas, às vezes, o corpo acaba ficando muito em repouso, né? E aí é importante que a gente também consiga manter o corpo ativo, para que eles trabalhem juntos, né? Para que eu possa gastar energia durante o dia, para eu ter sono durante a noite, para que eu não troque o dia pela noite, para que eu não acabe transformando aí os meus hábitos e acabar trazendo algum prejuízo, alguma complicação maior do que todas essas que a gente está vivendo. Aproveite para colocar as pendências em dia, né? A gente sempre tem o hábito de deixar para depois, para mais tarde, para outro dia, né? E agora é a hora, né? Agora é a hora que eu tô tendo tempo, né? Esse bem tão precioso que a gente se queixa tanto que não tem, muita gente está tendo agora, né? Então aproveitar, anotar, o que eu preciso fazer? O que tem de pendência, né? Vou aproveitar esse momento que eu tô um pouco mais tranquilo e vou fazer isso que eu tenho que fazer. Anotar tudo, né? Pensar no que tem que fazer, organizar por dia, todo dia quando amanhecer, colocar as metas do dia, né? Isso é importante e ajuda também. Envolva-se com arte e cultura, né? Já vi várias postagens falando que a gente consegue sobreviver sem restaurante, sem muitas coisas, né? Mas não sem arte, né? Quem não aumentou o número de músicas que está ouvindo? Quem não aumentou o número de filmes e séries que está assistindo, né? Quem não está aproveitando essas lives que tá rolando por aí, né? Eu costumo brincar, muita gente também já brincou, né? Eu nunca fui em tanto show na minha vida, né? E isso é bom, né? A arte e cultura sempre é bom, sempre contribui, sempre aumenta, né, o nosso lazer mesmo, né? A nossa forma de extravasar um pouco tudo isso que tem acontecido. Então procure se envolver com arte, se envolver com cultura, se envolver com essas coisas todas que podem nos ajudar a enfrentar tudo isso que está acontecendo. Cuide dos seus pensamentos. Quem controla os nossos pensamentos? Nós mesmos, né? Como é que você tem cuidado dos seus? Né? Será que você tem filtrado as informações? Será que você tem passado muito tempo lendo informações ruins, buscando notícias ruins, investigando causos, né? Causas de morte, né? Casos de Covid-19, né? Tem gente que parece que vive em função disso. E, mas é porque eu tenho curiosidade. Só que também a gente precisa entender que toda informação negativa, ela vai acumulando na gente. Naquele momento a gente pode não sentir, mas isso vai gerando uma angústia, vai gerando uma insatisfação, vai gerando uma frustração que vai trazer outros sintomas depois, né? Então a gente precisa cuidar muito da nossa mente, né? O que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, o que realmente eu preciso ouvir, né? É importante que a gente saiba filtrar tudo isso para a gente acabar não adoecendo por outros motivos também, né? E não só por tudo isso que está acontecendo com a gente. Então, evitar aquelas informações pesadas, né? Evitar de estar procurando descobrir o que foi, por que foi, quem foi, como foi, né? Vamos focar em coisas boas, né? Ter cuidado com as notícias que a gente espalha, né? A gente sabe que, infelizmente, tem corrido muitas fake news, né? E a gente às vezes acaba contribuindo para isso, né? Então cuidado, vamos procurar só colocar, só compartilhar aquilo que a gente souber a fonte, para não correr risco de estar cometendo crime, né? Porque isso é crime. Então vamos ter cuidado com o que a gente está transmitindo por aí. Tem gente que acaba transmitindo muita coisa ruim. A questão do controle do estresse, né? Todos nós estamos com os nossos hormônios do estresse mais aflorados, né? Eles estão sendo mais produzidos por causa de tudo isso que a gente está vivenciando. Muitas limitações, muitas mudanças, né? A gente acaba mudando também o nosso organismo. E aí é preciso um reequilíbrio, né? Então, como equilibrar? Como lidar com tudo isso, né? É importante que a gente consiga reduzir o estresse, é importante que a gente consiga procurar meios de se acalmar, de voltar a si, né? Pode ser uma música, uma oração, algum momento de silêncio, contato com a natureza, né? Quem tem esse privilégio. Então, procurar realmente buscar coisas que te tragam ao seu equilíbrio, que te tragam ao seu eu e que faça também você lidar melhor com seus pensamentos. E com relação às aulas, né? A gente acompanha aí os grupos de WhatsApp, muita gente reclamando, né? Eu não sei, não vai dar certo, eu vou sair, né, Isabel? E aí a gente vê quanto vocês têm aprendido, né? O quanto vocês têm crescido. Eu não quero ser repetitiva, nem quero ficar aqui dizendo coisas que muitos professores já disseram. Mas é isso, gente, permitir, né? Permita-se.
Tá sendo difícil para todo mundo, né? É a primeira vez que eu tô aqui de frente pro computador gravando uma aula, né? E é estranho, é estranho estar aqui nessa posição. Como também deve ser estranho para você estar aí na posição de vocês ouvindo, né? Então permita-se, né? Logo, logo isso vai passar, né? Se Deus quiser, isso vai passar logo, logo. Né? E aí, com relação às aulas, é procurar realmente aproveitar, né? Não há mal que não traga um bem, né? Então, o que tudo isso pode trazer? Talvez eu estava precisando mesmo dar uma atualizada aí nas minhas tecnologias. Talvez eu estava precisando aprender um pouco, né? Um pouco mais sobre os aplicativos, né? E a dica que fica é, não deixe acumular, para que você acabe não se estressando sem necessidade, né? Então, o professor passou uma atividade, procura fazer naquele horário, né? Vocês têm o horário todo da aula para ficar. Às vezes termina mais cedo e fica sem fazer nada. Aproveita para fazer logo, para não acumular, para não ficar depois tendo que ficar recebendo cobrança ou acumulando conteúdo demais, né? Então, vamos ter cuidado com isso, porque logo, logo tudo isso vai acabar e todo mundo vai sair bem, né? E eu quero acreditar que todo mundo vai sair melhor. É o que todo mundo pretende acreditar. Né? A gente tem que continuar acreditando no ser humano. E se for preciso, peça ajuda. Né? Eu estou para vocês como professora, mas se vocês precisarem de ajuda no que for preciso também, né? Como profissional psicóloga, eu posso estar ajudando. Não posso atender vocês, né? Mas posso estar orientando, posso estar sugerindo algum tipo de ajuda, né? O nosso município está dispondo de teleatendimento, de atendimento online para algumas regiões, para alguns profissionais de saúde, né? Então, se você vê que não está conseguindo dar conta, porque a gente sabe que cada um sente de um jeito, né? A nossa forma de sentir é única. Então, se você está com essa dificuldade, peça ajuda, né? Não vá ficar sofrendo sozinho, não, né? Porque não é só você. Tem muita gente que está precisando de ajuda e às vezes não tem coragem de admitir, né? Então, se for preciso, peça ajuda. Se não souber a quem, fale comigo, que o que eu puder ajudar, eu ajudo. Certo? E aí a gente vai falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando, né? A gente vai dar entrada na unidade que fala sobre saúde e doença. Algumas palavrinhas aí que a gente tem ouvido bastante, né? E aí eu queria começar a discutir um pouco com vocês esses conceitos aí que estão em destaque, né? Saúde e doença, né? O que é saúde, né? A gente vê uma definição aí bem tradicional da OMS, falando que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença, né? Essa ainda é hoje a definição da OMS, a definição oficial, né? Mas a gente consegue perceber que até ela tem ficado um pouco ultrapassada, vamos dizer assim, né? Porque quem é que está num completo bem-estar físico, mental e social, né? O completo bem-estar é algo um pouco utópico, né? Um pouco irreal dentro da nossa realidade. Se a gente for parar para pensar, às vezes eu tenho saúde física, mas não tenho saúde mental. Às vezes eu tenho saúde física e mental, mas não tenho uma saúde social, né? E por aí vai. Então é um termo que aí a gente tem que dar uma relevada, vamos dizer assim, né? Aí o dicionário Aurélio vem nos dizer que saúde é o estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal. E o que é normal, né? Conceito um pouco subjetivo, né? O que é normal para mim pode não ser normal para você, e o que é normal para você pode não ser normal para mim, né? Então é importante a gente também procurar entender aí o que seria essa situação normal, né? Mas mais uma vez ele vem falar aí de funções orgânicas, físicas e mentais. E Pereira nos traz um conceito, né, que saúde é o resultado do equilíbrio dinâmico entre o indivíduo e o seu meio ambiente. Então, seria aí um equilíbrio entre o ser e o meio, né? Essa é a definição que eu gosto bastante, porque tem a ver aí com a questão da nossa realidade. Nós estamos a todo tempo buscando esse equilíbrio, né? E esse equilíbrio dinâmico, né? Ou seja, esse equilíbrio em movimento é o que estaria nos proporcionando ora saúde, ora doença. Porque a gente sabe que saúde e doença é um processo, né? Não são palavras soltas, não são antônimos, não são contrários, são um processo. Ora saudável, ora doente, né? A gente, para adoecer, basta estar vivo, né? Basta ter saúde. E aí a gente acaba adoecendo porque a saúde faz parte, né? A saúde e a doença faz parte desse processo, né? Aí a gente vai ver, né, a definição antiga de ausência de doenças, depois passando pela definição da OMS, como eu já falei, hoje ela é tida como uma definição irreal e subjetiva, justamente pelo fato
de ser muito utópica, né? Quem é que consegue alcançar essa perfeição, esse completo bem-estar, né? E é subjetiva também, porque, por exemplo, eu já vi pessoas com câncer se sentirem saudáveis. E eu já vi pessoas sem nenhuma doença se lamentarem e se dizerem doentes, né? Então, é muito subjetivo. Às vezes eu tenho um diagnóstico, mas eu não me sinto doente. E às vezes eu não tenho um diagnóstico e eu me sinto muito mal, né? Então, é muito relativo. E também porque a gente não é apenas o nosso corpo físico que a gente estuda, né? Mas também o nosso corpo emocional, nosso corpo mental, nosso corpo energético, nosso corpo espiritual, né? Então nós somos muita coisa, né? O ser humano é muito complexo para ser definido só em físico, mental, social, orgânico, né? É algo muito diminutivo. A saúde pode ser cuidada e vai depender da autoestima e da vontade de viver bem durante muitos e muitos anos. Para obter saúde plena, a gente tem que se adaptar, criar novos estilos de vida, administrar o tempo, as pressões do dia a dia e as nossas relações. A gente está todo o tempo se relacionando, né? E a qualidade dessas relações também vão estar falando da nossa saúde ou da nossa doença, né? Porque a gente sabe que a gente não vive sozinho no mundo, né? Então, como lidar com essas relações? Como lidar com o nosso corpo, com a nossa mente, com as pessoas que nos cercam, com o nosso trabalho, né? Com tudo que a gente faz, com todas as nossas atribuições, né? Quanto ao corpo, da mesma forma que nos preocupamos com a aposentadoria financeira, precisamos também realizar a previdência da atividade física, né? Infelizmente, a gente hoje vive uma rotina um pouco meio conturbada. Muitas pessoas se preocupam, né, com a questão da atividade física, do bem-estar corporal, mas muita gente, né, ainda não se adaptou a este processo, né? E aí é importante que a gente pense também o que a gente espera do nosso corpo, né? O nosso sustentáculo, né? O que nos carrega aí ao longo da nossa vida e como é que ele vai estar respondendo a tudo isso até o final da nossa vida, né? E aí, quando a gente fala de saúde, envolvem vários fatores. Alguns dos fatores são esses que estão listados aqui nesse slide, né? Os fatores psicológicos, que são os que a gente mais fala nessa disciplina, mas existem também os fatores ambientais, os fatores educacionais, os fatores culturais, a gente sabe que existe muita questão da cultura, né? Fatores econômicos, infelizmente o nosso país é muito desigual e a gente sabe que vai haver diferença aí entre pessoas que têm mais condições financeiras e pessoas que não têm tanta condição assim, então o fator econômico vai influenciar bastante. Fatores políticos, a gente tem visto bastante o quanto o fator político está influenciando na nossa saúde e na nossa doença, né? E aí eu falo de política no sentido literal da palavra, não de politicagem, né? Mas de política no sentido de construção para o bem comum, né? De buscar melhorias para a população, para todas as pessoas. Fatores ecológicos, né? A gente vai ver aí questões de clima, questões de geografia, né? Fatores genéticos que vão influenciar também, né? E aí tanto a questão da hereditariedade, quanto a própria questão mesmo da nossa formação genética. Os fatores sociais também, né? A gente está vendo aí, a gente pode até utilizar esse vírus como um exemplo, né? O quanto tem sido importante, né? essa questão. E o quanto é ruim a gente perceber que os fatores sociais influenciam, né? Quem tem mais condição, né, econômica, social, acaba tendo um melhor tratamento, acaba tendo uma cura muito mais fácil, né? Infelizmente, tem morrido os menos favorecidos, né? E aí a gente vai ver que na prática esse processo de saúde e doença é influenciado aí por todos esses fatores. E aí eu queria refletir um pouco com vocês sobre como está a nossa sociedade, né? A gente sabe que antigamente, né, vamos pensar aqui no tempo dos nossos avós, existia mais zona rural, né? A zona urbana ela não era muito habitada. E aí, com o processo de industrialização, com o processo do êxodo rural, né, as pessoas saindo da zona rural para ir para a zona urbana, para trabalhar, para estudar, começou a crescer a população urbana, né? E com esse crescimento foi gerando uma ocupação de espaço caótica e anárquica, sem ordem, né, e sem controle. E as desigualdades e injustiças sociais começaram a surgir, né? E trouxeram aí também alguns paradoxos, como competição e cooperação. Como assim? Na época dos nossos avós, né, a gente tem lembranças da gente ir para o sítio, né, para a zona rural, ainda hoje às vezes acontece. As pessoas elas tinham um espírito, uma relação de cooperação,
né? Ah, fulano vai construir a casa. Todo mundo se juntava com fulano para ir construir essa casa, né? Ah, fulano vai batizar o menino, né? E todo mundo ia para o batizado do menino. Então existia aí uma relação de cooperação onde todos se ajudavam. Quando a gente passa para a relação, né, da cidade grande, que nem a gente chama, né, a gente vai ver aí uma relação de competição, né? Cada um por si, Deus por todos, cada um no seu quadrado, né? Cada um com sua ocupação, até chegar onde a gente está hoje, né? Onde a gente não tem muita notícia do que acontece com o outro, né? A gente vive um individualismo muito grande, né? As próprias famílias mesmo, às vezes estão dentro de casa, cada uma no seu quadrado, né? E isso tem gerado bastante competição. E aí também gera essa impotência em lidar com os desafios, que antes eram muito mais fáceis de lidar, porque existia uma comunidade, existia um senso de cooperação, né? Junto a isso, existem as ameaças à nossa sociedade. Por exemplo, a questão da água potável. A gente sabe que a gente está numa crise hídrica, né? E essa questão da água é muito importante e a gente tem tido uma perda muito significativa de água potável. As matérias-primas que já chegaram a faltar muitas vezes e vão chegar a faltar cada vez mais. A nossa alimentação, que a gente sabe que não é das melhores. Oportunidade de trabalho, conflitos políticos, todas essas ameaças à sociedade têm contribuído para o nosso processo de saúde e doença, né? Então a gente junta aí esse crescimento populacional com essas ameaças à sociedade e a relação que o homem tem entre homem e ambiente. E a gente vai ver o quanto realmente as nossas relações estão complicadas, né? O quanto o homem tem tido dificuldade de lidar com tudo isso, o quanto o homem já está colhendo as consequências, né, da sua relação errada, né, talvez doentia, talvez desequilibrada, né, com os outros homens e com o ambiente, né? Então, por que essas relações são tão complicadas, né? O que a gente percebe hoje, né? Hoje em dia a gente não tem mais, como antigamente, a ideia do fazer, né? Antigamente você trabalhava numa coisa braçal, numa coisa manual, e você via o fruto do seu trabalho, você via o resultado do seu trabalho. Hoje em dia isso não acontece mais, né? Hoje em dia a gente está nessa virtualização do fazer aí, como diz Malvese, né? Então a gente não consegue mais enxergar aquilo que é produto do nosso fazer, do nosso trabalho, né? A tecnologia, ela também faz aí a gente se movimentar em alta velocidade e às vezes a gente não consegue acompanhar, né? É interessante porque assim, a gente está em 2020 e a gente se viu obrigado a utilizar das tecnologias, né, para as nossas aulas remotas, e o quanto a gente não sabe ainda, o quanto a gente ainda tem que aprender, né? Então, o humano ele não consegue acompanhar assim com tanta rapidez, né? Porque é muita informação, é muita tecnologia e muda muito rápido, né? Então, o que é hoje tecnologia de ponta, né, daqui a um mês já não vai ser mais, porque já tem outra coisa substituindo, né? E essa fragmentação econômica e social também, que a gente já vem falando, né? O poder individual sobre os eventos, aumentando as incertezas, né? A cultura do individualismo que eu já falei, né? Então a gente está numa relação bem complexa, bem complicada aí do homem com o meio, né? A criação de um modo de vida fetichizado por fatores como busca de resultado, produtividade. Hoje a gente fala muito em padrão de vida, né? Antigamente se vivia com muito pouco. Antigamente não tinha muita escolha. Ah, Patrícia, antigamente era antigamente. Claro, hoje a gente vive outra realidade, não dá para comparar. Mas o nosso padrão de vida ele está cada vez mais alto, né? Então a gente está naquele nível de que assim, quanto mais eu ganho, mais eu gasto, mais eu preciso, mais eu consumo, e aí eu preciso ganhar mais, e vira uma busca desenfreada, né? Porque a gente não consegue chegar no objetivo que a gente queria, né? A gente está sempre buscando mais. E a impressão que eu tenho é que as coisas são feitas para não durar, né? Um celular que você compra hoje, logo ele deixa de ser top, né? Logo ele já é substituído por outra geração. E aí você, por mais que você não se deixe levar pela mídia, pela moda, mas você acaba às vezes comprando, né? Por ser uma coisa melhor. E quando ele quebra, o conserto é mais caro do que você comprar outro, né? Então, tipo assim, não serve mais, troca, né? E isso a gente tem usado para tudo, não só para celular, né? Um móvel hoje, um móvel na época dos nossos avós durava uma vida toda, um móvel hoje não dura, é feito para não durar, né? Então essa cultura do descartável, ela vem gerando também uma coisa assim nas relações humanas, né? Ah, o relacionamento não deu certo? Descarta, a fila anda, troca, isso é besta,
né? E aí a gente não perde mais tempo, perde entre aspas, para consertar as relações, para consertar aquilo que está quebrado, aquilo que precisa de maior atenção, né, de uma maior preocupação da gente, né? Então a gente acaba aí deixando de se envolver e a gente acaba ficando na superficialidade. E essa superficialidade é o que tem nos trazido tantos problemas, tanta complicação, né? E que gera comprometimento na qualidade de vida, que começa nessa impotência de não dar conta da própria vida, né? A gente às vezes tem essa sensação de que a gente não está dando conta, de que nunca dá certo, nunca chega ao fim, né? E isso vai gerando aí uma sensação de impotência, de incompetência, que vai gerando angústia, que vai gerando sofrimento mental também, né? E a gente precisa lidar com tudo isso. É muita coisa, né? E aí tem as consequências na modernidade, né? A gente sabe que as tecnologias elas estão muito mais acessíveis e disponíveis para a gente hoje. E isso é bom. Porém, o acesso e disponibilização de tecnologias com o prolongamento da vida, que a gente sabe que a expectativa de vida hoje é muito maior do que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, tem gerado um aumento de doenças crônico-degenerativas. Antigamente, né, no tempo dos nossos avós, que é o que eu sempre estou utilizando, as doenças principais eram as doenças infecto-contagiosas e que matavam porque não existiam tecnologias, não existiam cuidados para isso, né? A ciência não tinha avançado a esse ponto. Então a criança morria de diarreia, ela morria de uma febre, ela morria de diversas complicações, né? E hoje em dia, com a tecnologia, com os saberes, né, com as especialidades, a gente vê que essas doenças infecto-contagiosas diminuíram drasticamente e, em compensação, aumentaram as doenças crônico-degenerativas. Porque se eu vivo mais, automaticamente eu vou ter mais doença crônica, que é aquela doença que nos acompanha ao longo da vida. Se eu junto isso a maus hábitos, né, como é o nosso caso na nossa sociedade moderna, maus hábitos alimentares, maus hábitos de sedentarismo, né? Isso vai acabar gerando aí um aumento das doenças crônico-degenerativas, como hipertensão, diabetes, problemas nas taxas, né, sanguíneas, colesterol, triglicérides, enfim. Um monte de doenças aí que estão na nossa sociedade e que vão nos acompanhar até a morte, né? Isso é uma complicação. Outra consequência da modernidade são as transformações socioculturais do nosso modo de vida, né? Hoje em dia todo mundo trabalha, né? Aquela questão de só o homem trabalhar e a mulher ficar em casa, isso não existe praticamente, né? Então, houve aí uma transformação sociocultural muito forte. A mulher tem exercido outro papel. E com isso, os filhos têm tido outro modo de vida, o casal tem tido outro modo de vida, a sociedade tem tido outro modo de vida, que associado à violência, ao estresse desse ritmo de vida, tem gerado ansiedade, depressão e abuso de drogas. E quando eu falo abuso de drogas, eu não estou falando só de crack, de maconha, de cocaína, não. Estou falando de toda substância que nos causa dependência, né? Açúcar, café, celular, né? Não é uma substância, mas é um meio, né? Então, assim, o abuso de situações, o abuso de coisas, não só substâncias, né, inaláveis ou que seja, né, consumido dessa forma, mas também aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente faz, né? E essa é uma das consequências também da modernidade, né? Outras consequências, o aumento do número de mortes por obesidade. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, né, e é uma doença bem complicada, né? O uso do tabaco, que tem reduzido bastante, né, o consumo do cigarro, mas ainda é algo preocupante. Crianças obesas e com alterações dos níveis de triglicérides e colesterol, né? A gente vê aí crianças já com problema de pressão alta, de colesterol, que isso não existia antes, né? A desnutrição por deficiência de ferro, né? Então, crianças obesas e desnutridas ao mesmo tempo, né? Por uma má alimentação. Doenças características da pobreza estão voltando, né? Eu falei das doenças infecto-contagiosas, como diarreia, desnutrição, algumas outras, né? Que geram, na verdade, diarreia e desnutrição. A desnutrição não é uma doença infecto-contagiosa, né? É uma consequência. Elas estão voltando justamente porque houve aí um descanso, né? Um relaxamento, vamos dizer assim, né? Até mesmo de doenças mais sérias, como o sarampo, acho que vocês já ouviram falar, que estava tendo aí alguns casos, né? Pela falta de realmente estar aplicando as vacinas, de estar fazendo realmente toda a proteção, toda a prevenção, né? Então, a gente está vendo aí que está aparecendo novas doenças e também até voltando algumas que já não existiam mais, né? Que já tinham sido erradicadas.
Quando a gente fala de saúde, a gente tem 3 domínios principais, né? A saúde física, que vai envolver aí um corpo vigoroso, sem doenças, um bom desempenho, um estilo de vida e autocuidado. E está mais relacionado à questão do corpo. Sempre lembrando que a gente não separa corpo e mente, né? Os dois estão trabalhando juntos e é impossível separar um do outro, porque um sente na pele, né, literalmente, o que o outro faz, né, ou o que o outro deixa de fazer. A saúde psicológica seria pensar de forma clara, ter uma boa autoestima, ter a capacidade de resolução de problemas e ter estabilidade emocional, né? Por isso que tem tanta gente adoecida, por uma falta de estabilidade emocional, né? E a saúde social, que seriam as boas habilidades interpessoais, ou seja, o saber lidar com os outros, com as outras pessoas. O apoio social, que a gente sabe que está em extinção, né? Infelizmente a gente não recebe mais o apoio social como recebia antigamente, né? As pessoas estão cada vez mais isoladas. A gente vê aí filhos sendo abandonados afetivamente pelos pais, né? Tem de tudo dentro de casa, todo financeiro, todo material, mas não tem a parte afetiva, né? Que é o que a gente chama de abandono afetivo. E os fatores socioculturais também, que vão estar influenciando para essa saúde social e aí que também é tão importante. Aí a gente fala de um ser biopsico-sócio-espiritual, nome grande, né? Mas é só uma ampliação daqueles domínios que a gente já falou, o físico, o psicológico, o social, e aí a gente vê também entrar a questão da espiritualidade, né? Independente de religião, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de crer em algo superior, né? Todos nós cremos em algo superior, a não ser que seja ateu, né? E aí também é uma forma de respeitar, e pode ser que o ateu tenha alguma divindade ou alguma coisa superior que ele acredite, né? E a gente precisa também respeitar e utilizar isso a seu favor, né? Então é procurar entender o que é importante para aquela pessoa, né? O que é referência para ela, né? Enquanto a nível espiritual, porque isso vai ajudar também nesse processo aí de saúde e de doença e vai influenciar diretamente. A saúde é uma construção social protagonizada por uma diversidade de sujeitos e instituições, né? Então a gente vai ver aí a saúde como um recurso, né? A gente vai ver ela sendo expressa em autonomia e equidade. Autonomia relacionada aos indivíduos, eu tenho poder sobre a minha saúde, e a equidade, que seria a distribuição social dessa autonomia, que seriam aí no caso os serviços, né, o governo, os serviços particulares que vão estar distribuindo, né, essa saúde de maneira autônoma, né, mas de maneira coletiva, né? Então, por que eu acho importante falar sobre isso? Criou-se uma cultura, né, e ainda hoje a gente tem essa dificuldade de estar quebrando, que é a questão de que a saúde depende dos profissionais de saúde, né? Então eu coloco minha saúde na mão do médico, coloco minha saúde na mão da enfermeira, e não é assim, né? Quem melhor do que nós mesmos para conhecermos o nosso corpo, a nossa mente, né? Então a nossa saúde ela tem que ser utilizada e manifestada por nós, né? Nós somos as pessoas que temos a condição de estar lidando com isso, né? Por que eu digo isso? Porque às vezes eu acabo terceirizando esse meu cuidado, né? Então é a agente de saúde que vai pegar o meu exame, é a agente de saúde que marca a minha consulta, é a minha parente que vai para uma consulta e escuta o que o médico fala, e eu tô sempre deixando para o outro resolver por mim, né? E isso é muito sério porque assim a gente não se compromete, né? E é uma coisa que está relacionada a gente. Então a gente tem que ter autonomia para lidar com o nosso processo de saúde. Ela é um direito humano, imperativo ético, a saúde é motor e finalidade do desenvolvimento, né? A gente falou bastante sobre essa questão, né? A saúde é um sistema sustentável de proteção coletiva e cuidado individual e integral. Então a gente já falou um pouquinho aí sobre essa questão da saúde, né? E eu queria convidar vocês a falar agora um pouquinho sobre doença, né? Eu trago aí esse slide, não sei se vocês já viram isso, alguns personagens aí, né, dos desenhos animados e algumas doenças que eles têm, né? Depois, se tiverem curiosidade, vocês podem comentar comigo, mas a gente vê aí o Tasmania, né, com hiperatividade, o porquinho gago, que eu esqueci o nome agora, né, que tem gagueira, a Olivia Palito, que tinha anorexia, enfim, né, aqui só alguma brincadeirinha pra gente falar um pouquinho sobre essa questão da doença. Quando a gente fala da doença, a história da causa da doença, a gente vai ter aí um histórico, né,
que passa aí da sociedade primitiva, onde o homem ele era visto como um receptáculo de doença, né? A causa da doença ela era mística e a intervenção também era mística, porque na sociedade primitiva não existia ciência, né? Então tudo acontecia de forma mística e o homem apenas recebia isso, né? E aí a gente passa para a antiguidade, né, onde vai haver aí os vários povos, os assírios vão continuar tendo, né, essa intervenção e causa primitiva. Os chineses já começam a ver o homem não mais como um receptáculo, mas como um ser ativo, a causa da doença não mais como algo místico, mas como um desequilíbrio na natureza, né? E a intervenção seria esse restabelecimento do equilíbrio. Então a gente vê aí os chineses despontando no cuidado com a saúde, tanto é que até hoje, né, eles são referência no cuidado integral de saúde, né? No cuidado da saúde de maneira mais antiga mesmo, né? Eles cuidam desde o começo com essa questão aí do desequilíbrio, né? As tecnologias que hoje existem, né? As intervenções, vamos dizer assim, né? Que hoje existem, muitas delas surgiram do cuidado chinês, né? Da medicina chinesa, da medicina tradicional chinesa, né? E a Grécia, que vai trazer aí o representante Hipócrates como o pai da medicina, quando a gente começa a falar do cuidado em saúde como uma ciência, não mais como algo místico, não mais como um desequilíbrio natural, mas como alguma coisa que realmente está relacionada ao meio e ao indivíduo. Na Idade Média, o homem continua sendo esse receptáculo, a causa continua sendo mística e a intervenção passa a ser religiosa, né? A gente sabe que na Idade Média houve toda aquela questão da igreja, né? Da influência da igreja católica principalmente, né? Sobre tudo o que acontecia no mundo, e aí a gente vai ver essa questão. No Renascimento começam a surgir teorias, né? Vocês já devem ter visto isso em alguma disciplina, então não vou me alongar muito, mas haviam várias teorias explicando um pouco dessa questão da doença, né? Na Revolução Industrial começa a surgir a medicina social, que teria como causa uma estrutura social, né? Então a estrutura social estaria aí adoecida, e a intervenção seria alterar essa estrutura, né? Então a gente começa a perceber aí as intervenções dentro do processo de doença, né? Não mais só o processo de saúde. Depois surge a teoria unicausal, que fala sobre a questão da bactéria. Depois a teoria multicausal, que é o que a gente tem hoje, né? Passou pela questão dos modelos ecológicos, dos múltiplos fatores, até chegar no que a gente tem hoje, que seria o modelo de determinação social da doença, né? Então, todas as doenças, elas têm aí uma determinação social, né? Elas têm uma causa, elas são multicausais, né? E aí essa determinação social, como a gente vê aqui no slide, as oportunidades, probabilidades com que contam as pessoas para satisfazerem suas necessidades e desejos, elas não diferem de forma aleatória, nem devido a outros fatores ambientais, genéticos ou biológicos. Elas são calculadamente diferentes, principalmente porque têm sua base na estrutura social, né? O que é que isso quer dizer? Todos nós temos potencialidades e riscos, né? Potencialidade no sentido de vir a ser e risco no sentido de estar exposto. E o processo saúde-doença vai ser um resultado dessas potencialidades, desses riscos, né? Então, como os fatores ambientais, genéticos, biológicos, sociais, todos aqueles fatores que a gente viu, como eles vão influenciar no meu processo de saúde-doença. Aí a gente vai ver a questão da doença, né? Como fazendo parte da vida humana, ela sempre existiu e ela sempre vai existir, e é uma fatalidade material, no sentido de afetar todos nós, né? Como eu já disse antes, para adoecer basta a gente estar vivo e estar saudável, né? E aí a gente vai ver a questão da promoção da saúde, tratando a doença como uma fatalidade socioantropológica e uma resposta cultural, né? E aí, para romper com essa visão fatalista, a gente tem que ver a relação com a natureza, né, de forma não predatória ou antiecológica, que é o que não tem acontecido na nossa realidade. Reformar as cidades e o modo de produção urbano e rural, a gente vê já essa necessidade, né? A gente vê a questão da poluição, do desmatamento, o quanto isso tem influenciado, né, na nossa saúde, no nosso processo de saúde e doença, né? E rever o modo de relacionamento do homem consigo mesmo e com seus semelhantes. Eu acho que a gente já percebe que não está legal, né? Não está bom do jeito que está. E aí como lidar com isso, né? Como fazer isso de maneira mais saudável, né?
A gente tem aqui uma frase que diz que se os indivíduos adoecem e morrem antes do tempo, é porque, numa larga medida, as sociedades estão doentes. Então, hoje a gente vê isso acontecer, né? Adoecimento e morte antes do tempo. Então, a sociedade está adoecida, né? O indivíduo ele não adoece sozinho. A doença ela é um processo cultural, social, então tudo isso está influenciado. Quando a gente pensa em doença, a gente pensa em quê? Coisa boa, coisa ruim? Coisa ruim, né? E aí a gente pensa em várias palavrinhas aí que eu tentei colocar aqui nesse slide, né? Como vocês podem ver aí. Agressão, ataque, evitação, defesa, castigo, luta, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, ela venceu a batalha, né? Ou uma pessoa que está com alguma doença que é muito limitante, né? É um castigo, né? O que eu fiz para merecer, né? Algumas pessoas se questionam. E isso vai ter muito a ver com a forma que a gente enxerga a doença, né? Com a decodificação que a gente dá, como a gente codifica essa doença, como a gente significa essa doença, né? Porque até então a gente vê muito doença como algo que vem de fora e que nos ameaça, né? E não é assim que funciona. A gente está vendo que a doença ela faz parte de um processo saúde e doença, né? Então eu não estou doente por um castigo, eu não fui escolhida, castigada, vítima, né? Na verdade eu estou propensa, né? Existem em mim potencialidades e riscos. Então, como eu decodifico, como eu interpreto e como eu avalio essa doença, vai fazer toda a diferença para o meu processo de cura, né? Então, é importante eu compreender isso. Quando a gente fala de psicologia, é muito comum a gente ouvir falar em psicologia da saúde, né? Mas eu acredito que ninguém nunca ouviu falar em psicologia da doença. Já ouviram falar? Acho que não, né? E aí a gente tem aí 3 tipos, né, de estudo da psicologia, né, dentro do processo saúde e doença. A medicina comportamental, que ainda hoje é muito utilizada, infelizmente, né, que é o processo de cognitivização da saúde e doença. Então, você está acima do peso porque você está comendo mal. Se alimente melhor e você vai emagrecer, né? Quando, na verdade, a gente sabe que não é só isso, né? Você está com problemas pulmonares porque você fuma. Pare de fumar para você parar, para você poder não ter mais comprometimento pulmonar, né? E não é assim que funciona, né? Não é assim que acontece, não é tão mecânico, né? Nós somos muito complexos, nós somos mecânicos. Então a medicina comportamental ela está dando mais espaço aí para a psicologia da saúde e da doença e para uma medicina centrada no cliente, centrada no paciente, que é quando ele coloca a visão dele sobre aquilo, que é quando ele consegue colocar, por exemplo, como os exemplos que eu dei de alimentação e de fumo, de por que ele utiliza isso, né? De por que esse comportamento que ele sabe que é prejudicial permanecer no modo de vida dele, né? Então é importante a gente ver isso também. A questão da psicologia da saúde, que estuda o estilo de vida, a prevenção de doenças, a adesão ao tratamento e a recuperação. E a psicologia da doença, ela vai avaliar os sintomas físicos e emocionais, ou seja, a significação da doença. Como aquele paciente significa a doença vai fazer toda a diferença no processo dele de tratamento e de cura, né? Então, é importante que a gente compreenda como é que as pessoas refletem e operacionalizam a doença, né? Quais são as ideias que levam à identificação e nomeação dessa doença, né? O que passa na cabeça da pessoa? Quais são as ideias sobre as suas causas, sobre a forma de contrair? E aí é importante eu trazer aqui, né? Eu acho interessante isso. Nessa pandemia, né, as pessoas ficam muito preocupadas, sabe? Mas como é que ela pegou, né? E aí, assim, qual a diferença que isso vai fazer, né? Por que as pessoas têm essa necessidade? Para encontrar um culpado, né? Mas é porque foi em tal canto, porque fulano fez isso, né? Quando, na verdade, todos nós estamos propensos, né? É um vírus. A gente está cercado de vírus. Alguns a gente tem imunidade, outros não, né? Então, infelizmente, é um vírus aí que já veio mutando geneticamente, né? E aí acabou pegando a gente desprevenido, vamos dizer assim, né? Mas que é muito comum a gente estar exposto a qualquer tipo de vírus, né? E esse não é diferente dos demais. E é diferente, né? Mas é importante que a gente entenda que não faz sentido eu querer descobrir qual é a causa ou sobre a forma de contrair a doença, né? O que importa é como eu vou lidar com isso, né? As ideias sobre a duração do processo, né? Então, como o paciente... Vejam que tudo está relacionado à ideia, né? São 5 itens, tudo relacionado à ideia. Então, a minha forma de enxergar
A minha forma de significar a doença vai fazer toda a diferença, né? Então é importante que a gente consiga aí perceber, né, quais são as ideias de consequência e de sequela, quais são as ideias de cura, de confronto ativo, de tratamento, de recuperação. A gente vê casos de pessoas, né, a gente coloca aí o câncer como uma das doenças mais graves, né, mais complicadas, onde muita gente acreditou que conseguia ficar curado e conseguiu. E muita gente que não acreditou e realmente não conseguiu, né? Então a gente vê aí o quanto a significação, o quanto a ideia, ela tem um fator importante aí nesse processo, né? E aí nesse processo de significação, a gente vai ter o que a gente chama na psicologia de erros de pensamento. O que são esses erros de pensamento? São formas de pensar, né? Formas errôneas de pensar. E aí eu trouxe alguns exemplos. É muito comum quando a gente está doente, e aí vocês vão pensando aí na cabeça de vocês, a gente pensar de maneira abstrata, seletiva, né? Como é isso? Afunilar os pensamentos onde a parte negativa toma uma maior proporção. Por exemplo, houve um pequeno episódio desagradável, aí a pessoa vai e diz, a festa foi péssima, deu tudo errado, né? Entendam aí como ela afunila. Foi uma coisa que aconteceu, mas ela transforma essa única coisa em tudo, né? Então foi péssima, tudo deu errado, né? Então, é uma doença simples. Não, eu tô doente, né? Eu vou morrer, vamos supor, né? É aí um afunilamento de pensamento onde a parte negativa toma maior proporção. Quando, na verdade, existe o outro lado também, né? Pode ter sido uma coisa pequena, um diagnóstico de simples tratamento, de simples cura, e a pessoa, às vezes, não consegue enxergar isso. Esse é um dos erros de pensamento. Outro erro é a inferência arbitrária, né? Que é tirar uma conclusão na ausência de evidências. Por exemplo, chamado pelo chefe, a pessoa pensa, vou ser mandado embora. Né? Então, um exame, né, o laboratório ligou e pediu para você repetir o exame. Ah, meu Deus, eu estou com doença grave. Né? Não houve aí uma evidência, porém eu já crio logo, né, eu já inferencio, né, arbitrariamente uma conclusão. Né? Outro erro de pensamento, a generalização excessiva, né, que é o distanciamento da realidade através de um pensamento constante de rejeição, fracasso e incapacidade. Exemplo, não faço nada direito. Né? E aí vai haver vários outros pensamentos aí, trazendo muito para a questão pessoal, né? E para a generalização. Eu nunca vou ficar boa, né? Ou então, eu vivo doente, né? Eu nunca tenho saúde, né? Então, aquela coisa assim, bem generalizada mesmo. Outro erro de pensamento seria a personalização, que é a atribuição de responsabilidade pessoal para os eventos sobre os quais não se tem controle. Exemplo, uma pessoa não cumprimentou, a pessoa pensa, ele não gosta de mim. Né? Então, por exemplo, tive um diagnóstico. Ah, mas é porque eu fiz por merecer. Porque lá, não sei em que ano, eu cometi um erro e eu estou sendo castigada por isso. Né? É trazer para si uma responsabilidade que não é sua. E o maniqueísmo, que é um julgamento em termo absoluto. Tudo ou nada, cura ou morte. Não existe um equilíbrio. Né? É uma pessoa que tem muito extremo. Né? Então, ou ela vai morrer, ou ela vai viver, né? Ela não pensa nas consequências mínimas, vamos dizer assim, só nas coisas maiores, né? Ou tudo ou nada. E aí é aquele tipo de pessoa que prefere se matar antes de descobrir o que tem, né? Vamos dizer assim, de maneira bem grosseira, né? E aí o que a psicologia tem a ver com tudo isso, né? Como é que a psicologia pode atuar diante desse processo de saúde e doença, né? Onde é o foco do suporte psicológico? Primeiro, na aceitação da doença. Né? A primeira coisa que o paciente precisa é aceitar a doença. Né? A única forma dele conseguir se curar é aceitando a doença e o tratamento. Né? E aí a gente vai ter vários problemas associados a isso, de pessoas que não conseguem aceitar, seja que tipo de doença for. Não estou falando só de doença mental, não. Né? Às vezes doença física mesmo. Né? Tem gente que não aceita uma hipertensão arterial, né? Toma remédio por um tempo, melhora os níveis pressóricos e para de tomar remédio porque não aceita que está doente. E aí lá se vai outra crise hipertensiva. Né? Então, aceitar a doença e o tratamento. Outro foco, o envolvimento familiar, porque a gente sabe que é praticamente impossível a pessoa conseguir dar conta da doença sozinho. Outro foco, a abordagem educativa, né? E isso precisa ser melhorado bastante no nosso serviço público, que infelizmente às vezes não acontece, principalmente por meio da classe médica. A gente vê os profissionais de saúde não médico fazendo isso muito bem.
Mas os médicos, infelizmente, não todos, mas infelizmente ainda tem muita dificuldade de lidar com isso, até pela demanda, né? Mas essa abordagem educativa de ensinar o paciente a se conhecer, de ensinar o paciente a se perceber, de trazer para ele aquela autonomia que a gente falava lá no slide anterior, né? De que ele é capaz de se cuidar, né? Eu não preciso transferir a minha saúde para um profissional, eu sou capaz de lidar com isso, né? A adesão ao tratamento da maneira correta e a reabilitação, né? Até que ele consiga realmente sair desse processo todo aí, né? Então, o suporte psicológico ele vai estar sendo importante. A gente já fala do paciente biopsicossócio-espiritual, né? E aí uma figurazinha que fala um pouco da mente, do corpo e do espírito, né? E é importante que a gente esteja sempre reforçando essa questão de que o nosso paciente ele não pode ser visto só por um lado, né? Só por um diagnóstico, só por uma taxa, só por um número, né? Um código. Ele tem que ser visto muito além, porque ele é muito além disso, né? E aí a gente chega ao fim da nossa primeira aula, né? E eu queria estar vendo com vocês como é que chegou até vocês, né? Como é que ficou, né? A nossa primeira aula. Então a gente vai ter aí alguns ajustes, né? Eu gostaria que vocês me dessem algum feedback, algum retorno. E eu vou estar colocando a atividade anexada aí na nossa plataforma para que vocês possam estar trabalhando um pouco mais isso, tá? A atividade sempre no sentido de fixar o conteúdo, de facilitar tudo isso que a gente viu, de memorizar de alguma forma, mas sempre buscando fazer com que vocês compreendam melhor o que a gente está conversando aqui, tá certo? Estou aberta, vamos conversando, vamos nos falando com tranquilidade, que no final vai dar tudo certo, tá bom? Tchau, gente!